Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do Polo Educação e este programa está sendo apoiado através da Lei do Incentivo à Cultura, a Lei Paulo Gustavo. E hoje estamos aqui com o Lucas Almeida, que é um pianista. Muito bem-vindo, seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Lucas, fale um pouquinho de você para o pessoal que está em casa, para quem não te conhece. Eu sou pianista, né? Eu tenho 18 anos. E eu comecei bem pequenininho, desde criança, desde bem bebê. Meus pais, eles ouviam muita música. Meu pai era muito conectado com a música popular. Na década ali de 80, 90, ele teve até um grupo musical. A minha mãe também era muito da música. Ela estudou um bom período da vida dela. Ela fez conservatório, a Escola Técnica de Música e Dança daqui de Cubatão, né? Ela não chegou a se formar, mas ficou bastante tempo lá. Quando ela tinha mais ou menos a minha idade, assim, um pouco mais nova, né? E aí depois eu entrei com 5 anos no Coral Canto Mágico, que é daqui também, como coralista, e de lá eu saí para o conservatório. E aí eu fiquei dos meus 7 até ano passado e me formei. E agora atualmente eu estou estudando na EMESP Tom Jobim, uma escola de música estadual de São Paulo, que eu entrei quando eu ainda estava no conservatório. E de lá estou pretendendo cursar alguma faculdade e seguir com a música. E o que te motivou a escolher o piano como instrumento? Eu, enquanto coralista, bem pequeno, eu sempre reparei muito no pianista do coral, né? E a regente, ela sempre conversava muito com a minha mãe e tudo mais, e ela começou a perceber isso, que eu às vezes até me distraía, me perdia ali, parava de cantar e ficava muito ligado no piano. E aquilo começou a chamar muita atenção e aí elas deram a sugestão de eu ingressar no piano. E aí eu saí de lá e entrei no conservatório e comecei por lá. E quais foram as suas maiores dificuldades durante a sua formação como pianista? Acho que uma grande dificuldade que envolve, acho que a música no geral, é que leva bastante tempo, né? A gente tem muito acesso com muita facilidade, principalmente hoje em dia, ao conteúdo que a gente consegue ouvir. Então a gente ouve grandíssimos pianistas, grandes músicos com 2 cliques numa tela e a gente cria aquela expectativa na gente, a gente se cobra muito. E aquilo é um processo bastante demorado, né? E que requer muita paciência e muita concentração, né? Então, uma das grandes dificuldades que eu tive foi de me manter concentrado durante os períodos de estudo, que geralmente leva um certo tempo, de principalmente ter a calma de esperar esse processo de aprendizado ele se consolidar de uma maneira tranquila, de uma maneira progressiva, porque a gente não chega tocando piano, assim, chega a primeira aula, já estamos tocando Mozart, Beethoven, a gente demora para acessar as coisas que a gente ouve com mais frequência, né? Então acho que foi isso, uma grande dificuldade, acho que foi e está sendo, né? Manter a calma aí para que os momentos eles venham naturalmente. E teve algum professor, alguma aula que te marcou muito nesse período que você estuda piano? A professora teve com certeza, que foi a Josuene Pontes, que me dá aula até hoje. Eu comecei com ela com 7 anos, e então faz 11 anos que a gente está junto. Ela que me ajudou no conservatório. Depois, quando ela se aposentou, eu continuei procurando a ajuda dela para me apoiar no repertório que eu estava fazendo, até eu me formar. Ela me ajudou a entrar na EMESP junto com meus professores da Escola Técnica. Então foi uma pessoa bem marcante na minha vida, com certeza. Se não fosse por ela, nada do que eu sou, do que eu tenho, assim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, eu, com certeza não teria. E de que forma o curso técnico contribuiu para o seu crescimento como pianista? É um curso muito completo, né? Apesar desse modelo conservatorial ele levar bastante tempo, né? Porque justamente pela quantidade de conteúdo que ele apresenta, quando você chega no final, você sai de lá com uma bagagem muito grande, que você tem acesso a conteúdos muito teóricos também, além dos práticos.
você sai de lá com um repertório, uma base muito boa para progredir dentro da área musical, enquanto pedagogo, enquanto concertista. E tem conteúdos que eu ouço de colegas e amigos que já estão fazendo faculdade ou já até fizeram, que comentam que conteúdos do conservatório da escola técnica, eles estavam sendo vistos na faculdade, né? Que eles puderam ajudar outros colegas por conta daquele conhecimento que eles já tinham. Então é um curso que, apesar de ser bem longo e bem desafiador de se completar, tem um benefício muito alto. E para você, qual é a parte mais divertida? A mais divertida tem diversão, né? Sempre tem. Claro, música é uma coisa extremamente divertida, né? Extremamente boa para a nossa mente, para o nosso corpo. Acho que a parte mais divertida, com certeza, é quando a gente está com o repertório finalmente pronto, assim, que a gente chega na aula e a professora fala que está muito lindo, que está incrível. A gente sai de lá sempre muito feliz e começa a se apresentar, começa a ser visto pelas pessoas, a ser aplaudido, que a gente finalmente vê que valeu a pena a gente ficar lá estudando tanto tempo. E é sempre assim, muito, principalmente para coisas mais rápidas, assim, a gente começa estudando muito devagar. Então é muito legal, muito, muito divertido quando a gente começa a encontrar outras pessoas que apreciam o que a gente faz. E o repertório, vocês montam sozinhos, os professores que montam, como é que funciona? O repertório a gente costuma ser sempre uma espécie de acordo assim, entre o professor e o aluno em relação a uma decisão final, assim, mas geralmente o professor ele costuma já apresentar as opções, porque ele tem mais conhecimento sobre o que a gente consegue tocar bem naquele momento, né? Então, geralmente, o que acontece na escolha de um repertório é que o professor ele avalia quais são as nossas necessidades, nossas facilidades e dificuldades e apresenta algumas opções e geralmente sempre engloba, acho que principalmente os 3 períodos assim, mais marcantes, talvez, na história da música, que é o período barroco, que a gente sempre estuda muito Bach, clássico, que tem Mozart, Beethoven, Haydn, Clemente, e o romântico, né? Também temos muitas peças modernas, brasileiras, inclusive, enquanto brasileira, é sempre muito importante de se incluir no repertório. Então, baseado assim nesse tipo de coisa, ele costuma apresentar algumas opções pra gente. Às vezes tem coisas que a gente nem gosta tanto, mas que são importantes de a gente ter contato, de a gente ter acesso, de a gente conhecer. Mas geralmente costuma ser um certo acordo baseado nas nossas condições daquele momento, né, que são avaliadas pelo nosso professor, pelo nosso mentor. Lucas, vamos chamar o intervalo? Fique aí, voltamos já já para o segundo e último bloco do Polo Educação. As universidades brasileiras são reconhecidas como celeiros de pesquisa para as inovações tecnológicas. É lá que grandes descobertas são feitas para transformar a vida da sociedade. Por isso, lançamos a Vitrine MEC de Tecnologias, um portal que reúne os ativos de propriedade intelectual, como patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, cultivares e programas de computador. Todas as universidades do país podem participar desta iniciativa, que vai promover a aplicação prática do conhecimento científico. Com um clique, as cadeias produtivas globais poderão ter acesso a ativos para transferência de tecnologia. É o conhecimento científico a serviço da sociedade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com o segundo e último bloco do Polo Educação, onde estamos batendo papo com o pianista Lucas Almeida. Lucas, recentemente você participou do concurso Jovens Pianistas. O que te motivou a participar desse concurso? Acho que principalmente porque eu nunca participei muito de muitos concursos assim, né? Os únicos que eu tenho uma memória grande assim, de ter participado foram 2 vezes que eu fui no Souza Lima. Uma vez eu ganhei uma menção honrosa, na outra foi um certificado de participação.
Então, acho que ter surgido um concurso aqui em Santos, né, numa cidade próxima, também foi uma motivação, porque é sempre bom a gente poder promover os eventos que a gente tem na Baixada Santista, perto da gente, principalmente com pessoas mais próximas aqui, né? Não foi só eu que fui lá, que era de Cubatão, teve um aluno do conservatório que participou também e chegou à semifinal, a terceira fase do concurso. Tocou muito bem, foi muito bem também. Mas também minha professora, ela me incentivou muito a participar, né? Ela queria muito que eu participasse, principalmente como uma motivação para eu continuar meus estudos, para eu conhecer também mais pessoas, né? Porque uma das vantagens de você ir para um concurso é que você conhece diferentes pessoas, você tem acesso a diferentes repertórios, diferentes estilos, então é uma coisa muito engrandecedora participar de um concurso. E como foi a sua rotina de estudos e preparação para o concurso? Foi bem diferente, assim, foi bem mais intensa do que o normal, assim, foi bem interessante porque acabou dando um gás muito grande no processo de estudo, né? Ainda mais porque a maioria do concurso ele se passou em julho, que geralmente é época de férias e tudo mais, né? Eu ainda com uma rotina meio estudante, assim, né? Estou muito acostumado a julho não fazer nada. Então foi bem interessante, assim, ter uma dinâmica diferenciada nesse mês e ajudou muito a me manter. Eu acho que depois desse concurso eu passei a ter uma rotina de estudos maior, mais intensa. E quantas fases foram no total do concurso? Foram 4 fases, começou com 24 pessoas, né? E a cada fase era sempre aos finais de semana, né? Então tinha um sábado tocavam 4 pessoas, no outro sábado tocavam 4, e aí metade desses 8 total passavam para a próxima, né? No caso da primeira para a segunda, acabou passando um pouco mais de gente, se eu não me engano, porque na segunda fase teriam que ter 16 pessoas. Então ao invés de terem passado 12, passaram mais 4, né? E aí depois o número foi reduzindo cada vez mais, até que na final foram 4 pessoas. E como foi cada fase? No começo acho que foi um pouco mais tranquilo, né? Porque como começou com bastante gente, quanto mais perto do final chegava, mais preparados estavam os participantes do concurso, né? Então a primeira fase ela foi um pouco mais tranquila, depois na segunda já começaram a vir outras pessoas, acho que um pouco mais experientes, e assim foi indo até chegar na final. E durante o concurso, qual foi o maior desafio que você enfrentou e como você lidou com isso? Acho que o maior desafio foi ser constante, assim, porque esse concurso ele foi bem longo, né? Foi um diferencial dele. Geralmente os concursos costumam ser concurso de piano, né? Costumam ser você toca de manhã, né? Dá uma pausa para o almoço para os jurados decidirem e à tarde você já tem o resultado, né? Sai lá o primeiro, segundo, terceiro, as menções honrosas e tudo que tem que sair e você já vai embora com tudo resolvido, assim, vamos dizer, né? Esse concurso ele durou 4 meses, né? Ele foi de maio até agosto, até o comecinho de agosto. Então foi bastante tempo, foram bastante fases. E você se manter no mesmo ritmo durante esses 4 meses, que é um ritmo intenso, é um desafio bem grande. E acho que a forma que eu consegui lidar com isso, apesar de ter tido uma certa dificuldade, foi nunca esquecer que aquele concurso não tinha acabado ainda, né? E que eu sempre estava me preparando para o próximo desafio, né? Cada fase era como se fosse um mini concurso, né? E qual foi a sua colocação no concurso? Eu consegui 2º lugar, né? Dentro da final com os 4 pianistas, foi muito legal. Fiquei extremamente feliz, orgulhoso do resultado. Fiquei muito feliz pela minha professora também. E você teve incentivo da família, dos amigos durante sua preparação para o concurso? Tive muito, muito. Minha professora, ela foi em todas as fases, minha mãe também. Tive muitos amigos que foram
me assistir em todas as 4 fases do concurso, né? E todas, assim, todas que eu participei foram num domingo, né? Então foi muito legal, assim, ver as pessoas me incentivando, todo o amor que elas têm por mim, né? Na final foi quase minha família inteira. Acho que não foi todo mundo porque não cabia no salão. Mas foi maravilhoso, eu tive muito apoio, desde pequeno, né? Eu sempre tive muito apoio, principalmente da minha família. E foi realmente bastante gente me apoiou e eu sinto muito grato por isso. E quais são os seus próximos passos no mundo da música? Eu quero muito trabalhar com isso. Eu penso principalmente na parte pedagógica da música, né? Eu tenho um interesse muito grande pela pedagogia, principalmente nos anos iniciais, né? Eu amo trabalhar com criança, né? Tanto que atualmente eu trabalho de pianista no Coral Canto Mágico, que foi esse coral que eu comecei, né? E ano retrasado, se eu não me engano, meio do ano retrasado, que foi 2023, né? Eu fui convidado para participar de lá como pianista, foi muito legal. E lá a gente trabalha principalmente com crianças, né? Então eu penso muito, eu acho que a música ela tem um potencial muito grande de ser usado como uma ferramenta pedagógica, assim, para construir seres humanos, para construir seres críticos, seres históricos. E eu acredito que seja algo que eu possivelmente tenha como uma missão, assim, enquanto músico, enquanto pianista. Lucas, já estamos se encaminhando para o fim do programa. E eu entrego sempre para um dos meus convidados uma medalha, que eu acho essencial. Você não é uma medalha de segundo lugar, igual você ganhou, né? Mas é uma medalha que especial. Legal, obrigado. E agora, para encerrar, você gostaria de deixar um recado pro pessoal, mandar um beijo, um abraço para quem está assistindo? Fica à vontade. Um agradecimento muito especial a todo mundo que sempre me apoia e sempre me incentiva, né? Esse concurso, recentemente, foi uma fase muito marcante da minha vida pessoal e profissional. Eu descobri muito sobre mim mesmo. Me conheci muito, né? Então, um obrigado muito grande para minha família, para minha professora e para os meus amigos que me apoiaram durante essa trajetória e continuam me apoiando. Lucas, foi um prazer ter você aqui no Polo Educação. Igualmente. Te desejo o maior sucesso na sua carreira. É isso, pessoal. Estamos encerrando mais um Polo Educação. Aguardo vocês no próximo programa. Até lá!